favor. Glórias a Jesus. Amém. Queridos, eu quero ministrar-lhes hoje uma palavra que recebi do Senhor e queria que os irmãos todos abrieran o coração para recebê-la. Amém. A palavra de Deus é semilla para nós. E se nós somos terra fértil, esta semilla vai produzir grandes frutos. Amém. Nós necessitamos saber que é um dever nosso fazer com que a semilla frutifique, germine a semilla. Isaías 55, quero que a igreja aprenda isso. Isaías 55 diz que assim como os cielos são mais altos que a terra, assim são os pensamentos de Deus a nosso respeito. E logo no Isaías 55, Deus disse assim: assim como a lluvia cai del cielo e toca a terra, assim como a nieve cai del cielo e toca a terra. E a Bíblia diz assim: e la hace germinar e produzir. Então, a terra, ela trabalha também para esse processo de germinar a semilla, de fazer com que a semilla venha em uma terra que não é fértil, por mais buena que seja a semilla, não vai a nascer nada. ¿Por quê? Porque a terra é mala. Então, se nós somos buenos e a semilla é buena, é inevitável que não venga a crescer coisas de parte de Deus em nossa vida. É impossível que não venga a ser visto em nossa vida algo de parte do Senhor. ¿Por quê? Porque a semilla é fértil e a terra também é fértil. A semilla é boa e a terra é fértil. Quanto compreende isso? Então, é importante discernir e entender isso, que necessitamos aprender a frutificar o que Deus nos dá. Amém? Assim diz o Senhor, Isaías 55, assim é a palavra minha que sale de minha boca. Ella não volverá a mim vacía, sem que antes ella cumpra aquilo para o qual eu la enviei. Então, eu queria que a igreja esta noite tivesse bastante atenção no que vou falar, que recebi do Senhor. Deus me mostrou profeticamente uma abertura de muitas, não portas como esta, pero de temporadas, como se fora portas. Um dia Deus liberou uma palavra sobre o povo de Israel, e a palavra era essa, que Ele daria a chave de Davi. E a chave de Davi é aquela que abre e nadie cierra, e que cierra e nadie abre. E esta chave de Davi, quando Deus lo libera ao povo, não tem que ver só com uma inclinação em adoração, porque Davi levantou um estandarte de adoração em Israel, às 24 horas, por 40 anos. Não tem que ver só em saber adorar a Deus. A chave de Davi, que Deus disse assim, eu vou dar a los míos a chave de Davi, aquela qual cierra nadie pode abrir, e que abre nadie pode cerrar. Que chave é essa? É uma pessoa que vive tão alinhada com Deus que ele não tem medo de nada. Medo de nada. Hoje eu quero falar sobre isso. Por quê? Porque dentro destas portas que Deus me mostrava e eu veia temporadas sendo abertas, Deus estava aguardando uma resposta de um povo para que este povo se aproximara mais de Deus. O que passa é que o sentimento do medo impedia que a gente entrara na porta. Ele entrara a ceder a esta temporada. Deus me mostrava um povo, gente, que receberam profecia, receberam palavra, e quando Deus abre a temporada, abre o tempo, a pessoa tem medo de entrar, tem medo de lançar-se a lo que Deus está poniendo delante de ella. Então, a igreja, falando desde um plano general, a igreja tem que aprender a viver linhas proféticas. Necessitamos aprender a viver linhas proféticas. Observe, antes de ir ao texto, o primeiro sentimento que floresceu del hombre, foi o medo, ¿sí ou não? A Bíblia diz assim que Deus todos os dias venia a falar com Adão no jardim del huerto del Edén. Todos os dias Deus venia a falar com Adão. Pero houve um dia que Adão cometeu um pecado. E por quanto ele havia cometido um pecado, ele desobedeceu a Deus, ele sabia que estava no pecado. Agora observe, a Bíblia diz que Deus não parou de visitá-lo. Assim como Deus sonhava a ser antes, Deus lo hizo. A Bíblia diz que Deus vino aproximando-se no huerto del Edén e Deus falou com Adão. Adão, onde estás? E Adão então se contesta a Deus: Deus, eu ouí sua voz. Estão acá, igreja? Eu ouí tu voz. Graças, irmão. Eu ouí tu voz, tuvo medo e me
Ou seja, Adão todos os dias escutava aquela voz. Todos os dias ele escutava a mesma voz, em la mesma hora. Lo que pasa que aquele dia que ele cometeu um falho, quando ele escutou a voz de Deus, a causa do pecado hizo ele se apartar de Deus. Ou seja, ele quis retroceder e esconder. Deus venia a encontrá-lo. Quando Deus chama Adão, Deus me falou isso. Sabe como era que Deus encontrava com Adão no huerto? Era assim: Adão, vem. Deus se posicionava em um lugar. Isso o Senhor me ministrou isso em Israel, quando eu estive ali. Deus separava em um lugar de encontro com Adão, e ele dizia assim: Adão, eu cheguei, agora viene, ven para cá, Adão. Então, Adão ele tinha que deixar todo o que ele estava fazendo no campo, ele tinha que se acercar a donde Deus lhe estava chamando. Por isso, a ordem bíblica principal de ela é que nós vengamos nos acercar a Deus, e então ele se acercará a nós. Então, Deus venia dizendo: Adão, ven. Lo que pasa é que quando Deus disse assim: Adão, estou aqui, ven, Adão, que hizo? Ele retrocedeu hacia atrás. Al invés de ele aproximar-se de Deus, ele se alejou mais de Deus. Al invés de ele deixar ser visto por Deus, ele se escondeu de Deus. E que nasceu de Adão? Um sentimento chamado medo. Senhor, eu escutei sua voz e tuve medo e me escondi. Pero por que Adão teve medo e antes não tinha medo? Porque ele agora havia cometido um pecado. Ele estava no pecado, pero ele não tinha consciência de perdão. Hoje você pode estar no pecado, pero se você não tem consciência de perdão, significa que você não entendeu o evangelho todavia. Muita gente não se aproxima de Deus porque não tem consciência de perdão, que seus pecados foram perdonados na cruz, e se nega a reconhecer que era uma pessoa falha, e de contínuo se nega a arrepentir-se delante de seu Deus. E que hace isso? Satanás ganha vantagem porque ele te mantém lejos de seu Deus e escondido de seu Deus. Então, quando você tem consciência do pecado e você se aproxima a Deus confessando seu pecado, Deus ele vai liberar-te outra vez da voz. Ele vai seguir com a voz. A diferença é que agora a voz não te vai dar medo, a voz agora te vai dar coragem, porque quando Deus habla, ele inspira fé em nosso espírito. Quando eu escuto de Deus, a ideia sempre é essa. Quando eu escuto de Deus, a ideia é sempre que o que Ele me habla me incite fé, me inspire fé. ¿Me entiende? Então, esse é o plano de Deus, que quando Ele habla contigo, Ele sabe que o que Ele ministrou a ti vai produzir um fruto. E este fruto vai volver a Ele. O que passa é que quando Ele habla contigo, tu não queres dar uma resposta, significa que o pecado te está dominando. O pecado te está dominando por completo. Então, o sentimento del medo é algo que Deus quer quitar de la igreja, porque o medo é a maior evidência de que nós não hemos reconciliado com nosso Deus. E Ele não pode ser glorificado em la vida de uma pessoa que tem medo. De contínuo em las escrituras, de contínuo na antiga aliança, quando Deus falava com o homem, a primeira coisa que Deus falava com o homem, antes de pedir algo ao homem, era isso: não temas. Usted pode hacer uma linha de los patriarcas, de todo o linaje antigo, de la antiga aliança. Deus, antes de pedir qualquer coisa, Ele já dizia ao homem: não temas. Porque Deus sabia que o homem agora tinha medo de Ele. Então, Deus já sabia, o homem, Adão, teve medo de mim e se escondeu. Então, eu não quero que os próximos homens tenham medo de mim. Então, já começo dizendo: não temas, porque eu sou contigo e eu sou tu Deus. Então, Deus quer que a igreja seja sanada del medo, querido. E o medo é um sentimento que Satanás põe em nós. O medo é o oposto da fé. E nós necessitamos discernir. Ponga aí, por favor, 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. 2 de Timoteo 1, verso 7. Diz assim: porque não nos ha dado Deus espírito de cobardia, ou seja, esse espírito de medo. Deus não nos ha dado espírito de cobardia, senão que de poder. Diga assim: eu tenho um espírito de poder. Então, Deus nos deu um espírito, querido, de poder. Agora, Satanás, quando você recebe a palavra de Deus, ele vai criar circunstâncias para que você volva a la imagem e semelhança del viejo homem chamado Adão, el homem caído. Sin embargo, quando você eres renovado na mente, tu carga a imagem del último Adão, que é Cristo. Então, o medo não te domina. O medo não te põe em pânico. O medo te hace dormir em meio da tormenta, tu duermes.
tú descansas. ¿Por qué? Porque tú sabes que está frente a su Dios. Hay una marca de redención sobre ti. Entonces, si la iglesia entiende eso, esta es una casa profética, andamos siempre en líneas proféticas. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Siempre que usted recibe algo, él va a tratar de apagar eso, poniéndote miedo. Cuando Dios libera una vertente, una línea profética para el pueblo, después de eso Dios va a buscar medios para confirmar lo que el Espíritu liberó. Lo que pasa es que se te va a presentar oportunidades en el camino. Y si usted no eres consciente de lo que recibiste en antemano de su Dios, cuando se te presentan las oportunidades, usted va a tener miedo. Miedo del fracaso, miedo de perder, miedo de renunciar, miedo de un montón de cosas. Y vas a dejar de vivir la bendición que Dios tiene para ti por causa del miedo, de la inseguridad. Por eso esta noche yo creo que Dios Ele vai literalmente deshacer todo medo, lançar fora todo o medo que a igreja tem. A Bíblia diz em 1 de Juan que o perfeito amor em Deus lança fora todo medo. Juan se atreve a dizer assim, que aquele que anda em medo é porque não conhece a Deus e aún não ama a Deus. Juan se atreve a escrever isso. Amém? Quero tomar por base um texto. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 é uma história muito conhecida, pero eu quero sacar aqui alguns pontos importantes. Lucas capítulo 8, verso 40, adelante, diz assim: aconteceu depois, observe, versículo 40, quando volveu Jesus, le recibiu a multitud com gozo, porque todos les esperavam. Entonces vino um varão chamado Jairo, que era principal de la sinagoga, e prostrándose los pés de Jesús, le rogava que entrasse em sua casa, porque tinha uma hija única, como de 12 anos, que se estava muriendo, mientras iba, la multitud le oprimia. Pero uma mulher que padecia de flujo de sangre desde hacía 12 anos, que havia gastado em médicos, com médico todo quanto tinha, por ninguno havia podido ser curada. Se le acercou detrás e tocou el borde del manto, e al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro: los que te estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dice: ¿quién te has tocado? Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que salió poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y prostrando a sus pies, y le declaró delante de todo el pueblo por causa de que le había tocado y como al instante le había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora ponga atención al versículo 40. Versículo 40, estava hablando aún quando vino de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Oyendo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y será. Observe, Jairo, ele pide a Jesus ir a sua casa, Jesucristo está yendo a sua casa. Ou seja, necessita aprender isso, irmão, como funciona o medo, muitas vezes, o temor, o medo. Normalmente quando usted es una persona que cree en Dios, hablando aquí a los cristianos, cuando usted cree en Dios y usted acude a Dios, busca a Dios, Dios Él te va a dar una respuesta, Él nunca va a dejarte sin respuesta. Lo que pasa es que en este proceso, hasta que se concluya lo que usted ha pedido, Dios comienza a darte señales, Dios comienza a darte evidencia que Él te va a honrar y bendecir lo que usted quiere. Pero en este proceso, como Jairo llama a Jesucristo a ir a su casa, Jesucristo está yendo de camino a su casa, viene una mujer que padecía de flujo de sangre por 2 años, lo detiene en el camino por un tiempo, y en este proceso, cuando Jesucristo está operando en la vida de aquella mujer, la hija de Jairo muere. Cuando la hija de Jairo muere, la gente viene a decir a Jairo: Jairo, no hace falta más llamar a Jesús. O sea, no hace falta más Jesucristo ir a su casa. ¿Por qué? Porque la niña ya murió. Entonces en el versículo 49 dice así: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga, o sea, de Jairo, a decirle: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Ahora observe, 50. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será
salva. Não temas, crê solamente e será salva. Então, nós necessitamos, hermano, analisar este contexto. Havia um grupo naquele tempo que não creía na ressurreição de los mortos. Pablo questiona isso. Havia um grupo que creía na ressurreição de los mortos e havia um grupo que não creía. E agora observes, Jairo, ele era um principal da sinagoga. Ele era alguém importante. Por que é que Jesus disse assim, Jairo, não tenhas medo. Não temas. Por quê? Sabe por quê? Porque a partir daquele momento que vem o veredicto que a niña estava morta, se Jairo sigue com Jesucristo e literalmente ocorre que Cristo não pode ressuscitar a niña, Jairo automaticamente ele era destituído do ofício que ele tinha na sinagoga. Por quê? Porque ele se atreveu a desafiar uma lei e um costume que eles tinham naquele tempo. Não era habitual que a gente ressuscitara. Então, Jesucristo, quando vê que Jairo tinha fé para que a niña fosse sanada, pero a lógica de que uma niña muerta pudesse ressuscitar, não era fora dos padrões daqueles dias. Então, quando Jesucristo disse assim, Jairo, não temas, não tenha medo, não tenha temor. Por quê? Porque a partir daquele momento que a niña morreu, hasta chegar na casa de Jairo, Jairo agora ia ser atacado em sua mente. Por quê? Porque não era habitual que alguém ressuscitara, não era lo típico, não era lo visto, não era lo normal. E mais, se Jesucristo entra em sua casa, sai e a niña não ressuscita, Jairo ele vai perder toda a moral que ele tinha. Então é importante isso, porque a gente que dijo isso, não moleste mais o maestro, não era qualquer pessoa, era a pessoa cercana a Jairo. A pessoa que dijo a ele, não chame mais, não hace falta que Cristo vaya mais. Então, a igreja tem que entender que andar com Deus e vencer o medo, você vai ter sempre que apostar um pouco mais por Jesus. Pastor, eu quero vencer o medo. Eu tenho medo, pastor, eu quero fazer coisas, mas eu tenho medo. Decidas apostar mais por Jesucristo. Ou seja, decida ser exposto. As pessoas querem prosperar, as pessoas fazem curso, as pessoas fazem de todo para enriquecer. Pero dentro del concepto de fe, a nosotros los cristianos necesita entender eso. Su prosperidad está ligada en su dependencia de Cristo. E sua dependência será aprovada por Deus quando Ele te veja sendo levado al limite, quando você está disposto a ir mais allá de la realidade que você está vivendo. Então, a niña havia muerto, agora Jairo tem que decidir, eu vou mais allá de la realidade ou eu me paro aqui no caminho? Jesucristo mira ele e disse assim, Jairo, eu escutei que eles disseram, a niña está morta. Jairo, não temas. Em outras palavras, não tenhas medo, siga comigo, como tu has começado comigo. Então, a vezes é assim, a pessoa recebe uma palavra de parte de Deus, começa a andar, no meio do caminho passa algo, se levanta uma tormenta, e a maioria dos cristianos não tem o valor de vencer o medo de seguir um pouco mais. Então, o que parece ser perdido no meio do caminho, não é uma pérdida, era Deus provando seu coração. Era Deus provando sua fé. Então, no versículo 50, por favor, diz assim, oyendo Jesus le respondeu, não temas, crê solamente e será? Sigue, el 51. Entrando en la casa, não deixou entrar nadie consigo, sino que a Pedro, a Jacob, Juan e al padre de la madre y la madre de la niña. Sigue. Lloravam todos e hacían lamentações por ella, pero ele dijo, não lloréis, não está, sino que... Observe como é Jesucristo, irmão, eu quero profetizar em sua vida. Jesucristo vai utilizar circunstâncias e você tem que aprender a discerni-las. Pastor, como é andar com Deus? É assim, Deus vai criar circunstâncias, Deus vai criar situações e Ele vai dar-te señales para ajudar a apoiar sua fé nele. Ou seja, a niña estava morta e Jesucristo lo tinha claro. Por que foi que ele disse assim, ó, a niña duerme? Por quê? Porque a fé de Jairo já estava morta, como a niña também estava morta.
E agora quando Cristo disse assim, ó Jairo, tranquilo, a niña só está dormindo. O que significa isso? Jesucristo está dando um toque, uma gota de esperança para Jairo. Queridos, aprenda a discernir quando Jesucristo te está dando uma gotita de esperança. Discerna isso. Como assim, pastor? Quando você vê que a coisa está perdida, ele sempre te vai dar uma señal que o que parece estar perdido não está perdido. Discerna isso. Por quê? Porque ele só pode concluir o que ele começou se ele encontra, se você está de la fé morto, de 1 a 100% morto em la fé, Jesucristo para concluir o que começou contigo, ele necessita del menos 1% que uma fé seja ativada de los 100% que foi morto. Ou seja, pastor, como assim? Por exemplo, você tinha fé em Deus de 1 a 100%, de 1 a 100%. E você já perdeu al 100%, não tem nenhuma fé mais. Jesucristo necessita criar uma situação para que del 0 al 100, al menos medio por ciento, 1% se ative de fé em ti, para ele concluir o que ele começou. Mientras este 1% não suba em ti, ele não pode concluir o trabalho. Por isso ele dijo a la mujer, cierra la puerta mamá, cierra la puerta papá, porque la niña solo duerme. Então, a igreja tem que discernir isso, a igreja necessita entender isso. Amém, queridos? Que o medo é lançado fora quando você permite que ele siga trabalhando em ti, aun quando todas as possibilidades já se foram. A gente disse assim, Jairo, a niña já está morta, já não hace falta chamar a Cristo. Cristo disse assim, Jairo, não tenhas medo, não temas, creia solamente. Creia solamente. Agora, observe que poderosa é a palavra. Versículo 54. Mas ela, tomando-la de la mano, clamou dizendo, muchacha, levántate. Então su espírito volvió inmediatamente e se levantou e mandou que se le desse de comer. E sus padres estavam atônitos, pero Jesús les mandou que a nadie dissesse que lhe havia sucedido. Ou seja, Jesucristo concluiu o trabalho. E por que é que Jesucristo agora disse assim, não comente a nadie o que sucedeu? Sabe por quê, irmão? Todas as vezes, escute isso, Satanás também ele é especialista em fazer isso. Todas as vezes que Deus produz um resultado em ti, casi sempre lo que se vê depois que ele operou um milagre em ti ou para ti, casi sempre vai a venir perguntas. E estas perguntas, se você não está no Espírito, pode cancelar, literalmente. Cancelar quê, pastor? Los seguintes milagros de Deus em sua vida. Porque a gente vai querer saber detalhes. A gente vai querer questionar o porquê e como. Se você não está alinhado com Deus e querer dar muitas explicações, as explicações têm que ser cortas. Deus lo ha hecho porque Ele é fiel e Ele tem todo o poder para hacer. Porque senão Satanás começa depois a poner dúvida em ti. Quando você acorda del cego que foi sanado? Ou seja, todo el mundo questionava a sanação daquele cego. Todo el mundo dizia assim, pero se tu nasceu cego, por que agora tu está vendo? Ele disse assim, não sei, eu só sei que uno me sanou, eu só sei que Cristo, Jesus me sanou. Pero logo os fariseus, os públicos, todo el mundo dizia, pero por que tu sanaste sábado, se sábado não está permitido a ser sanado? Então, querido, há certos milagres que Jesucristo opera em sua vida, que você vai ter que ser radical e rápido no corte, e dizer assim, ó, Jesucristo isso em minha vida e já está. Amém, queridos? A igreja tem que aprender isso, a igreja tem que discernir isso. Amém? Então, dentro de lo que Deus me falou, é assim, quando Deus começa contigo, seja fiel a los processos. Querido, não solte as manos de Deus. Deus é contigo. Ele é fiel. Ele é lindo. Jesucristo não deixa nadie no caminho. Ele não deixa nadie desamparado. E Satanás sempre vai lançar-te medo. É o único sentimento que pode afastar-te de Deus. O medo te afasta de Deus, te aparta de Deus. Por isso você tem que sempre lançar-te. Eu recebi um comando, recebi uma palavra, então eu me lanço. Porque Deus é comigo. Agora, déjame falar isso aqui no Espírito. Há pessoas que creer solamente em la palavra não é suficiente para elas. Como assim, pastor? Lamentavelmente, há pessoas que só ouvir a palavra e creer por creer não é suficiente para elas. O que há que fazer, pastor? Busca meio para que sua fé seja consagrada aún mais para Deus.
Quando só escuchar uma palavra profética, quando só escuchar do Espírito Santo não te seja suficiente, consagra aún mais sua fé. Há meios, pastor, há muitos meios. O que passa é que a maioria de nós cristianos la rechazamos e não lo aceptamos. ¿Sabe por quê? A maioria de elas requer de nós renúncia. E nadie quer perder. Então, pastor, me explica melhor. A fé pode ser consolidada e consagrada aún mais, sim, através de pérdidas, através de renúncias. Eu falei domingo aqui sobre o poder do voto. E a gente quer muita coisa de Deus. O que não quer é aumentar e potencializar sua fé em consagração. Existem meios para consolidar sua fé. Se sua fé é uma fé que escuta e é suficiente, glória a Deus por sua vida. Pero se sua fé é uma fé que você escuta de Deus, sabe que Deus pode fazer, pero não te é suficiente, busca meios bíblicos para que sua fé seja consolidada. Ponga aí Gênesis capítulo 15, el verso 1, hija. Aleluias. Aleluias. Observe isso. Depois de estas coisas, vino palavra de Jeová a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou tu escudo e tu galardão será de sobremaneira. Observe que Deus vai dizer a Abraão, ponga atenção, queridos, estou falando sobre vencer o medo, amém? Porque Deus me falou de, não é portas como esta, Deus me falou de temporada que estão abrindo. E de hecho Ele falou muitas coisas comigo. E muitos profetizados e muitos de seus filhos vão a ter medo de lançar-te em estas temporadas. E você necessita receber esta palavra hoje. Porque quando chegue este dia de esta abertura em sua vida, se esta palavra não salta em sua mente, quizá você pode perder um ciclo em sua vida. Aleluia, sinto a Deus aqui. Por isso Deus te está dando esta palavra agora, para que você não perca o ciclo que vai vir. Deus havia dito a Abraão: Abraão, sal de sua terra, de sua parentela, vem para uma terra que eu te vou mostrar. Tá. Abraão sale. Quando Abraão chega em esta terra, Deus disse assim: Abraão, eu te saquei de la terra de Ur de los caldeos para trazer-te a esta terra para bendecir-te. Ok. Abraão agora tem uma angústia em seu pecho, uma angústia. Agora, Deus discerne em nosso espírito e nosso coração. Esta palavra de hoje é uma palavra profética, porque Deus sabe o que está no coração de muitos aqui. Deus disse assim: Abraão, sabe que depois de um processo que Abraão havia deixado coisas por la fé que ele tinha em Deus, ele havia salido de sua casa porque ele creyó na palavra de Deus e le dio a ele. Ele viu que Deus lhe havia mandado algo e ele estava em processo de obediência. E quando você decide ser obediente, em meio do caminho, Satanás vai fazer de todo para pilhar-te. De todo. Para você retroceder hacia atrás. Então, agora, Abraão está em um processo de pânico e Deus agora começa a falar no espírito de Abraão. Queridos, absorva as comunicações divinas. Aprenda a absorver quando Deus está falando em seu espírito. Hermano, aférrate em las promessas de Deus, mais que em qualquer outra coisa. Se há um anúncio de recessão que do ano que vem vai aumentar a crise, é um anúncio, por exemplo, mundial, muita gente se aferra a isso e se antecipa. O ano que vem não tem trabalho. Exemplo, há recessão no mercado, muita gente se põe em pânico e a gente tem dificuldade em crer o que Deus está com ela. Por isso você necessita sempre aprender a manusear as escrituras e o que Deus te habla por el Espírito. Deus agora tem que falar do Espírito de Abraão e ele diz assim: depois destas coisas, vino palavra de Jeová a Abraão em visão. Deus tem maneira de falar contigo. Deus tem a maneira de falar comigo. Aprenda a discernir quando é que Deus está falando contigo. Pastor, eu quero vencer o medo. Aprenda a discernir como é que Deus está falando contigo. Absorva as señales de Deus. Deus aún sigue hablando por señales. E Deus habla por Abraão em visão e disse assim, dizendo: não temas. Por que Deus disse a Abraão: não temas? Sabe por quê? Porque estava começando no coração de Abraão uma raiz de incredulidade. Abraão, não temas. Observe.
Abraão, eu sou tu escudo. Causa del medo de Abraão, sabia que golpe venia contra ele. Causas del medo de Abraão, palo venia sobre ele. Agora Deus disse assim: Abraão, eu sei qual é o medo que tu tienes. Não te preocupes, quando vengan os palos sobre ti, eu sou o escudo que estarei parado delante de ti. Para tocarte a ti, tienes que passar por mim, Abraão. ¿Cuántos están agarrando del Espíritu? Eu sou tu escudo, Abraão. E tu galardão será sobremaneira recompensa. Toda persona que anda em fé, aprende a vencer o medo, recebe recompensas. Toda persona que anda no Espírito e anda em fé, anda em obediência, não só vive a comunhão com Deus, sino que vive recompensas. Deus tem prazer de dar-te recompensas, e não é pequeno, é grande, por quanto tu andaste com Ele. Aleluias. Se você vai seguir lendo aí o texto, eu não quero ler, depois te lê em casa. Abraão, aún assim, sigue tendo medo. Quantos aqui receberam algo de Deus e aún assim têm medo? Diga a seu vecino assim, ó, ser de Deus não é nada fácil, pero crea, é possível. Outra vez, diga, doutor, ser de Deus não é nada fácil, pero créame, é possível. Dá um aplauso a Jesus. Se você vai seguir lendo, falando de consolidação de fé, aqui há muita gente que necessita isso. Quando parece que o que te foi dado na medida de fé, parece que a fé é pouca. Pastor, o que eu hago? Minha fé não alcança. Potencialize sua fé. Consolide sua fé. Consagre sua fé. Ana, Senhor, quero um hijo. Se me deres um hijo varão, te lo entrego a ti. Consolidou e consagrou sua fé. Ella hizo uma oferta antes de ter o que ela desejava. Por favor, no nome de Jesucristo, igreja, aprenda isso. Essa é uma chave maestra que abre os cielos. Pratique isso. ¿Sabe o que sigue dizendo o texto? Deus disse assim: Abraão, não temas, sou tu escudo, sou contigo, te vou prosperar, te vou bendecir, te vou dar um hijo. ¿Sabe o que hace Abraão? Senhor, como eu vou saber se o que tu me está dizendo é certo? Pastor, o que eu tenho que fazer quando o que Deus me falou parece que não é suficiente? Consolide sua fé. Como? Pida ao Espírito Santo. Não pida a pastor, não pida a um conselheiro, uma amiga. Pida ao Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu tenho que fazer para que minha fé seja consolidada? Deus disse a Abraão, disse, Senhor, como vou saber? Aí Deus disse assim a Abraão: Abraão, ponga-me ofrendas no altar. E eu sei que eu falando isso, um montão de gente já cierra o coração. Por não tem nada a ver com ofrendas, dinheiro, isso. Tem que ver com um princípio de que você materialize sua fé em algo. Os cristianos têm que aprender isso. Você tem que aprender a consolidar sua fé. Em algo. Não sei, fazer um ayuno, algo você tem que fazer para que você se recorde. Não é que você está pagando para que se cumpra algo, não. Senão que você está tratando com um principado, um demônio ou um sentimento chamado medo, que é o mesmo de uma incredulidade agressiva que te golpeia. E quando você consolida sua fé fazendo algo, então literalmente já não é solamente por a palavra, senão por uma participação em algo para que sua fé seja validada. Deus disse assim a Abraão: ok, como se minha palavra não era suficiente, ponga-me animais no altar. E Abraão lo puse. Então Deus disse assim, por meio desses animais verás que eu te vou dar um hijo. Lo mejor sempre é que a igreja busque, aprenda isso, a igreja busque sempre coisa por el Espírito. Pero há cristianos, eu estou falando aqui, meu trabalho é ensinar, há cristianos que não logram alcançar nada. Hermano, há cristianos que não logram alcançar nada, sem que ela sepa que hizo algo. E Deus não tem problema com isso.
Deus a veces lo hace solo para poder bendecir a persona porque es el único medio que Él tiene. Porque lo genuino de Deus é que você viva todo por la fé, porque Cristo já lo hizo todo por ti en la cruz. Pero lamentablemente há certos níveis que você não alcança solo por escuchar a voz de Deus, ou solo por escuchar uma prédica, ou solo por recibir uma profecia. Há momentos que sua fé solo é consolidada, e você solo vence o golpe del medo quando você sabe que existe algo por Deus. Lamentavelmente é assim, não deveria ser assim. Deveria ser solo por lo que hizo Cristo na cruz. Pero mientras usted não tenha em seu espírito uma consciência de lo que usted existe algo para Deus, parece que sua fé não funciona. E se sua fé não funciona, Deus não pode seguir contigo. E se é necessário que Deus te vea haciendo algo solo para que usted creia, Ele hasta soporta aquilo que Ele cancelou depois de la cruz, solo para que sua fé seja ativada. Porque Ele só pode seguir contigo por meio da fé. Aleluia. Busque meio para que sua fé seja viva. Busque meio para que sua fé seja viva. Pastor, eu recebo algo do Espírito, pero não tenho resultados, porque sua fé não está viva. Amém. Abre sua Bíblia aí, por favor. 2 de Reis, capítulo 6, por favor. Versículo 14. Te amo, Jesus. Quantos aqui estão aprendendo algo? Amém. Por isso eu digo assim, hermano, consulte o Espírito Santo lo que tu tienes que hacer. Você sabia que por haver no mundo tantos ministros do Evangelho, por haverem hecho tantas barbaridades com o povo de Deus, hoje a vezes não podemos ensinar isso porque o coração do povo está cerrado. Porque houve ministros no mundo inteiro, assim, quantos aqui querem receber algo de Deus? Deus tem uma palavra de Deus, ok, então você deixa aqui su coche no altar. Oh, Deus me está dizendo agora, exemplo, Deus me está dizendo agora que há 20 pessoas que Ele quer fazer isso. E o que o pastor estava entregando era certo. Ele disse assim, ó, pero las 20 pessoas, cada um tem que dar uma oferta de $10,000. Para que sua fé seja uma fé verdadeira. O princípio é correto, é bíblico. Pero a intenção dele que estava ensinando era mal e corrompida e caída. E por causa de isso, generações tras generações já não creem no princípio que é correto. Quando o medo está sempre te golpeando, você tem que vencer o medo. Como se vence o medo? Com a fé. E a vezes só escuchar não é suficiente. Só o pastor poner a mão em sua cabeça não é suficiente. A vezes só você ajudar não é suficiente. Você vai ter que vencer o medo de renunciar a certas coisas para que exista um sello. ¿Sabe por que o Espírito Santo tem o poder de operação sobre nós outros? ¿Sabe por que o Espírito Santo ele pode operar sobre nós outros? Escute isso aqui, que só você nunca escutou em toda a sua vida isso. ¿Sabe por que o Espírito Santo tem um poder de atuação e operação em sua vida? Aqui há muita gente que aceitou a Jesus Cristo estando no pecado, sim ou não? Como foi que o Espírito Santo tuvo poder em sua vida de convencer-te, estando tu em seus pecados e delitos, que você confessa a Cristo? Solo por uma palavra. Como pode o Espírito Santo ter entrado em seu coração, se você nem sequer haver nunca conhecido a Escritura? Você escutou uma canção e aquela canção te quebrantou, e o pastor disse, ¿queres acertar a Jesus? Você vinha adelante. Como foi que o Espírito Santo tuvo poder para fazer isso? ¿Sabe por quê? Porque há uma consolidação de fé. Ele é o Espírito de fé. E que é que consolida aquela fé? Cristo morto e ressuscitado. Da legalidade dele operar em nossas vidas. E Cristo ressuscitado, morto e ressuscitado. Que é, pastor? É um sacrifício. É uma entrega de Deus para que o Espírito Santo tenha poder e legalidade para trabalhar em nossa vida. Não é que o Espírito Santo é incrédulo. Pero se não for Cristo crucificado, preso no madeiro, você crê que o Espírito Santo tinha tanta insistência a los pecadores? ¿Por que é que ele insiste? E a fé do Espírito Santo não falha nunca. A pessoa peca, ele sempre está insistindo em convencer o homem do pecado.
Por quê? Porque é como se for assim, ó, não quero mais insistir com esta pessoa. Quando ele disse não quero insistir, o sacrifício disse, não desista. Porque há uma oferta. E a oferta potencializa a fé. Dá um aplauso a Jesus. A oferta potencializa a fé. Sempre que você, eu vivo isso, eu pratico isso e sempre me funcionou. Sempre que você receba algo de Deus, que o medo te quer dominar, ve e haz uma loucura para o Senhor. Haz algo. Que isso seja como um sello que consolide sua fé. O Padre amou o mundo de tal maneira que Ele puso a su Hijo. O Espírito Santo hace que o Padre manda. E aun quando o Padre não lo quer hacer, Ele mira lo que Ele puso, que é Cristo. E Ele disse, por causa de lo que eu he puesto en el altar, que é Cristo, Espírito Santo, siga hasta el gran dia. Siga insistindo com o que peca todos os dias. Quantos estão entendendo isso, irmão? Isso é muito forte e muito poderoso. Isso pode transformar vidas aqui. Porque quizá você todos os dias escute a profecia, todos os dias escute uma palavra, todos os dias, mas sua fé não foi consolidada. Por quê? Porque lamentavelmente o sacrifício da cruz que deveria ser suficiente para ti não é. E Deus, por sua infinita misericórdia, Ele permite que você retroceda até em princípios da antiga aliança, para que algo seja reactivado em ti, para que sua fé vuelva outra vez. Pero vuelvo a repetir, el modelo de Dios sería suficiente solo con lo que hizo Cristo. Pero usted sabe lo que el Espíritu Santo de Dios te está hablando, tú eres testigo de eso, que a veces su fe no alcanza, con todo lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque lo que hizo Cristo en la cruz no te costó nada. Si te hubiera costado algo, su fe era más potente. Por isso há momentos que Deus tem que sacar algo de nós outros, para que sua fé seja potencializada. E sempre que Deus quer sacar algo de ti, Ele vai por esta linha. Ele vai tratar de expor-te. Ele vai tratar de poner-te em um lugar de... Jairo está dizendo, não chame mais del maestro. Jesus Cristo disse, Jairo, não temas, creia. Porque a partir daquele momento, Jairo tem que vencer limites e crises emocionais. Que vou levar este homem a minha casa sabendo que não existe ressurreição. Nunca houve ressurreição. Que vou levar ele a minha casa e vou passar vergonha e mais, vou ser desechado da sinagoga. A Jesus Cristo está dizendo assim, agora é tempo de que tu perca por não sei quantos quilômetros tinha de sua casa, a integridade de la moral que tu tens em la sinagoga e llévame hasta la conclusão de lo que tu me pediste. Isso falando assim é fácil, mas nos dias de Jairo foi difícil. Porque todo mundo dizia, ¿qué vas a hacer, Jairo? ¿Tú estás loco? Está quebrando o princípio. Los princípios e los padrões dentro de la sinagoga, tenemos uma linha de pensamento e raciocínio. ¿Y por qué tú ahora vas a llevar a este hombre para resucitar? ¿Acaso solo los padrões que hemos aprendido no te é suficiente? E a vezes Deus vai pedir que você aguente um pouco mais. E todo mundo se encontra de isso. ¿Qué es eso, pastor? Es una consolidación de su fe. Cada uno tiene que pagar de una manera. Aleluyas. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Observa esta parte. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y grande ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Sigue. E se levantou de manhã e saiu del que servia el varón de Deus. E he aqui el ejército que tinha sitiado a cidade com gente de a caballo e carro. Então su criado le dijo, ah, Senhor mío, ¿qué haremos? Sigue. E le dijo, não tengas. Alguém aqui já passou por isso? Ai. Deus mío. E agora? Alguém já passou por isso? Deus mío, e agora?
Dios mío, ¿y ahora? Perdí el trabajo. Dios mío, ¿y ahora? No hay como cubrir los gastos. Dios mío, ¿y ahora? Cometí una equivocación y sufrí una pérdida altísima. Dios mío, ¿y ahora? Y enseguida te viene el miedo. ¿Miedo de qué? Que te vas a perder la reputación, que vas a perder la integridad, que vas a perder un montón de cosas. Todos nosotros aquí, en un dado momento, hemos dicho, ay, Dios mío. Todos aquí, no hay un solo que escape. Ya tú lo has dicho en su espíritu, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ten misericórdia, Senhor. Depois de, ai, Deus mío, o primeiro que vem é, tem misericórdia, Senhor. Então, este siervo de Eliseu, ele estava com medo porque os sírios le iam matar. Ele estava dentro de uma tenda. Quando ele sai da tenda, ele vê os sírios que ele havia rodeado e le iam matar, porque buscavam matar o profeta Eliseu. E ele disse assim, ai Deus mío, todo o campamento, nós estamos rodeados de los sírios, e os sírios nos vão matar. E ele disse, habla Eliseu, ele dijo, não tengas medo. Eliseu disse assim, não tengas medo, porque mais são os que estão com nós que os que estão com... Mas são os que estão com nós que os que estão com eles. Como o medo opera? Haciendo-te ver sempre lo que vem em contra de ti, que aquilo que está em ti. Pastor, como o medo nasce em minha vida? O medo é assim. Você recebe algo de Deus e está em ti. Cristo em nós, a esperança da glória. Ok? Está dentro de ti. Como o medo começa a florescer? Quando vem de coisas em contra de ti. E quando vem de coisas em contra de ti, seus olhos veem o que está em contra de ti mais que o que está em ti. Assim que nasce o medo. Então aquele servo viu os inimigos montados a cavalo e disse, todo o campamento está rodeado. Eliseu, nos vão matar todos. Eles não vão quitar a vida, Eliseu. Eliseu disse assim, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco. Siga o seguinte versículo. E orou Eliseu e dijo, te ruego, ó Jeová, que abra sus olhos para que vea. Então Jeová abriu os olhos del criado e mirou, e he aqui el monte estava lleno de gente a caballo e de carros de fuego alrededor de Eliseu. Pastor, eu não entendi nada. Te vou explicar. Necessita saber que existem forças espirituais operando a seu favor, mas que forças malignas tratando de destruir-te. Necesitas ter claro, existen muito mais forças espirituais de Deus actuando em seu favor, que forças de la maldade actuando em contra de ti. Pastor, como eu começo a vencer o medo? Se há alguém venindo em contra de mim, ou qualquer circunstância em contra de mim, existe muito mais forças operantes a mi favor que forças operantes em contra de mim. Todo o campamento estava rodeado, observe isso. Todo o campamento estava rodeado de homens a cavalo. Os sírios queriam matar Eliseu. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que os que estavam ao lado de Eliseu, por linguagem espiritual, eram como ángeles. Eram homens também de a cavalo, pero eles estavam em carruagem de quê? De fogo. Quantos aqui têm fé para alcançar isso? Comece a ver por fé, querido. Comece a ver por fé. Comece a ver por fé. Sabe como um pastor se mueve? Aprenda em todo o que Deus te chama a mover, você vai ter que aprender a mover por fé. Deus te dá uma empresa, você vai ter que aprender a mover por fé. Pastor, que é mover por fé? Vindo com os olhos do Espírito e não com os olhos da carne. Se tu eres um comerciante, em la linha que Deus te chamou, vê com os olhos da fé, mais que com os olhos naturais. Quando é que o Espírito opera? Quando ele vê a fé no ministro. Na Bíblia, Hechos 14, o apóstolo Pablo está predicando. A gente não hacía
caso a su mensaje. Pero la Biblia dice así, y él puso la mirada en un hombre. Y la Biblia dice, él vio que él tenía fe para ser sanado. Y Pablo dijo, levanta. Él se levantó y andó. Después que él anduvo, todo lo que estaba escuchando pasaron a tener fe. Entonces, discierna la línea que Dios te llamó a andar. Y canalice su fe en las líneas espirituales más que en las líneas carnales. Las líneas carnales te vas a poner en miedo. Ponga atención, las líneas carnales te vas a poner en miedo. El siervo de Eliseo, está todos los signos vas a matar. Y Eliseo dice así, Señor, abre los ojos de él para que él vea que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y la Biblia dice, y Dios abrió los ojos del siervo, y él vio todo el campamento, dice así, los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró él aquí que el monte estaba lleno de gente y de carro de fuego alrededor. O sea, el siervo pasó a ver lo que Eliseo viu, ¿sí o no? Assim funciona. Vou contar um exemplo mío e logo você administra isso no ofício que Deus te chamou. Se Deus te chamou a ser um panadeiro, você tem que aprender a ver os clientes. Se Deus te chamou a ser um comerciante, tem que ver os clientes. Deus me chamou a ser um predicador. Então, se eu estou aqui mirando, um porcentagem está dormindo, outro porcentagem está no telefone, outro não vê a hora de eu terminar aí a casa. Pero há um porcentagem que eu enfoco, aqueles que estão comendo a mensagem. Então, em sua área, você tem que discernir qual é sua ótica espiritual. Aonde você põe seus olhos, é que o medo vai dominar-te ou não, que o inferno te vai dominar ou não. É assim que funciona o reino espiritual. É canalizar as coisas espirituais, é potencializar sua fé. Amém, queridos? Então, solo para reforçar isso, porque eu sei que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui. Ponga aí no capítulo aí, por favor. Ponga aí, no versículo, eu creio que é o versículo 22. Creo que el versículo 22. No, déjalo. Jueces capítulo 6, que es el mismo capítulo, pero es Jueces 6. Jueces 6. Jueces, no. Jueces 6, yo creo que 9. Hay una historia también bastante linda. Jueces. Estoy terminando. 6, verso 9. Jueces 6, versículo 9. Observa essa história também que tem a ver com medo. Os livrei de mano de los egipcios e de mano de todos los que le afligiram, e los cuales eché delante de vosotros, e os di a su tierra. Sigue. E dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mí, mi voz. Sigue. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, y su hijo Gideón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Sigue. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y observe, querido. Sabe por que é que Deus estava vendo Gideão, varão esforçado e valiente? É porque hasta nosso próprio Deus, Ele tem que poner em nós uma medida. Porque lo que Ele vê é lo que nós somos. Ou seja, Gideão estava com medo, claro que sim. Estava haciendo que trigo no lagar, onde se plasta uva. Pero Deus agora, quando envia um ángel, Deus vem potencializando aquele que Deus vê. Porque lo que você vê cancela fé, cancela medo. E lo que você vê também potencializa medo. O que tu estás vendo? Lo que tu vês cancela medo. E lo que tu vês também potencializa medo. O que tu estás vendo?
Los madianitas venían cada tiempo para destruir y recibir la cosecha. Todo porque ellos no escucharon la voz de Dios. Es un castigo que Dios había dado. Pero Dios ahora va a hablar con Gideón. ¿Sabe cómo Dios habla? Varón forzado, esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque es así que Dios te ve. Esforzado y valiente. Diga, Señor, yo no me puedo ver menos de lo que Dios me ve. ¿Sabe cómo Dios te ve? Como cabeça e não cola. Sabe como Cristo te vê? Ele é o vencedor, venceu. E a Bíblia diz assim, ó, nós somos em Cristo mais que... É o que Ele te vê, porque Deus quer que a fé dele opere em ti. Então, a ótica dele sobre nós tem que ser boa. Ajuste sua ótica com a ótica de Deus, querido. Siga. Gideão lhe respondeu: Senhor mío, Jehová está conosco, ¿por qué nos sobrevino todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres han contado, diciendo, nos sacó Jehová del Egipto y ahora Jehová nos has desamparado y nos has entregado en las manos de los madianitas? O sea, ele está frustrado. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvará los de Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Sigue. Entonces respondió: Senhor mío, ¿con qué salvarei yo a Israel? He aquí mi familia es... He aquí mi familia es pobre. Quando o medo entra? Quando você se sente inferior de lo que Deus te vê. Mi família é pobre. Em Manassés, e eu o menor de la casa de mim? Sigue. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás los madianitas como solo. Deus está poniendo fé em Gideão, e ele está com medo de los madianitas. Ele está pisando o quê? Ele está sendo trigo no lugar de lagar, ele está com medo, escondido. E Deus agora está tratando o espírito deste homem. E disse assim, ó, lo vas a aplastar los madianitas como solo homem. Sigue. E respondeu: eu te ruego, se he hallado gracia, observe la sabiduría. Pastor, ¿qué yo tengo que hacer cuando mi fe no es suficiente a lo que Dios me está hablando? Consagre su fe. Potencialize su fe. Como, pastor? Pida el Espíritu Santo. ¿Qué tú tienes que hacer para que su fe vaya más de lo que la palabra de Él para ti? Abraão, tú tendrás un hijo. Señor, ¿cómo yo sé? Pues ponga ofrenda. Ponga bezerra, paloma, ponga isso no altar, Abraão. Gideão, agora Deus está dizendo: Gideão, eu sou contigo, eu estou contigo, e vas a matar os madianitas como solo homem. E Gideão disse: minha fé não alcança isso. Quantos aqui Deus falou e sua fé não alcançaram? Então, espavila, perdona a expressão, espavila, busca consolidar sua fé, porque tu estás perdendo muita coisa. Porque Deus só considera, não somente o que Ele habla, quando Ele vê que você também trabalha para que sua fé seja validada. E Gideão disse, respondeu: eu te ruego que seja hallado gracia delante de ti, me dê señal de lo que tu has hablado. Sigue. Te ruego, ¿cuántos saben que es un ruego? Te ruego que não te, hasta que vuelva e saque mi ofrenda e la ponga delante. E ele respondeu: eu esperarei hasta que. Pergunta: el ángel necessita de algum tipo de ofrenda? Deus necessita de qualquer coisa que tu podes dar para ele? ¿Por que Deus permite? Porque Ele sabe que isso tem o poder de potencializar sua fé. E se tem o poder de potencializar sua fé, aunque Ele não lhe interessa isso, Ele permite receber só para que tu fé seja validada. Quantos estão entendendo, querido? Busque meios para que você viva a promessa de Deus. Busque meio para que você sepa aquilo que Deus vai fazer contigo é real, porque sua fé está viva, não está morta. Por isso Davi dijo assim: não darei nada a meu Deus que não me cueste. Porque o que custava ele, lo hacía pensar 24 horas, lo he hecho algo para ele.
no es un intercambio, pero lo que yo he hecho para Él, eso es una memoria delante de Él. Dios es lindo. Dios es maravilloso. Dios es fiel. Póngase de pé, por favor, queridos. Yo quiero profetizar aquí algunos principios. Sim, Jesús. Y yo lo que voy a profetizar es eso. Ponga atención. Dios te dará sabiduría para equiparte. Aleluya. Sim. Dios te dará sabiduría para equiparte de convicción de todo lo que Él te dijo sucederá. Dios te va a equipar de sabiduría y te dará convicción de lo que Él te dijo sucederá. Yo voy a repetir eso. Dios te dará sabiduría. E esta sabedoria te equipará, te vai a equipar de convicções de lo que Ele te prometeu sucederá. 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 Pastor, aún não he entendido, pastor. Ponga aí, por favor, Isaías 41, verso 9. Ai, que lindo é o Senhor. Isaías 41, 69. 41, verso 9. Ponga aí. Observe que diz a palavra: porque te tomei. Sabe por que Israel vence sempre? Os judíos sempre estão vencendo por causa de esta palavra. Os judíos, todo judío conhece essa palavra assim de memória. Porque essa é a palavra para o povo de Israel quando Deus saca eles del Egipto. Porque eu te tomei de los confines de la tierra, e de tierras lejanas te chamei. ¿Por que chamou? Adão, ¿dónde tu estás? Senhor, eu tuve medo e me alejé. Todo homem, toda mulher de Deus, quando Deus quer bendecirlo, Deus lo chama para cerca. E que significa chamar para cerca? Poner em processos de fé. Porque a fé vem por Ele e el oír de lá. ¿Sabe por que Deus te pone a viver em fé? Porque Ele te quer cerca de Ele. Não existe ser humano cerca de Deus se não é por la fé. Porque a fé te atrai. Adão, vem. Senhor, eu tuve medo e me alejei, me escondi. Adão, tu tienes, el miedo te alejas de mim, então la fé te vai acercar a mim. Sabe por que Deus te mete em processos de fé? Sabe por que Ele te dá palavra? Porque a palavra que Ele te dá te vai processar. Pero este processo não é para hacerte morir, este processo era para ponerte mais cerca de Ele. Porque eu te tomei de los confines de la tierra, de las tierras lejanas te chamei e te dije, mi siervo eres tú, te escogí, não te desechei. Siga. Não temas, porque eu estou. Não temas. Não temas. Ei. Não temas. Não temas, por quê? Porque tu veniste. Quantos aqui já viram a Cristo? Não temas. ¿Por quê? Porque a aproximação e escuchar a Deus tem que desechar todo o medo de ti, querido. Não temas porque eu estou com. Estamos cerca. Ei, não temas porque estamos cerca. Pastor, esta palavra me está desafiando. Sim, te vai a desafiar. Porque Deus vai abrir temporadas. Portales estão sendo abertos hoje. E em esta temporada tu tienes que guardar esta palavra.
¿Cuál es la palabra? Que fuiste para cerca de tu Dios. Y por estar cerca de tu Dios, todo el miedo tiene que ser lanzado fuera, porque Él dice: no temas, porque estoy contigo. No temas porque estoy contigo. No temas porque estamos próximos. No temas porque estoy contigo. No desmayes. ¿Qué? No desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Qué Dios? Que te esforzo. Que te esforzo. Yo soy tu Dios que te esforzo. Yo soy tu Dios. Só piano aqui bajito. Yo soy el Dios que te esforzo. Pastor, ¿cómo Dios me esforza? Jairo, yo escuché que están hablando que está muerta. Permítame esforzarte, Jairo. Tú me llamaste a ir a su casa. Assim que espavila, llévame al lugar de la conclusión. Eso es cuando Dios te esforza. Aqui há pessoas que o Espírito Santo vai começar a esforçá-le. Que é isso, pastor? Deus está dizendo assim: se tu me pediu, por que agora queres soltar as manos de minha mano? O Espírito Santo está dizendo: fuiste tu que me invitou a subir na barca. Não me quites de ella e não saltes tu de ella. Não saltes tu de ella. Ai, pastor, me está dolendo. Escute isso. Há pessoas aqui que o Espírito Santo de Deus está dizendo assim: não há mais escapatória, não há mais escape para ti. Me chamaste a entrar em sua vida e tiene que permitir que eu concluya o que eu comecei. Ei, Jairo, não temas, crê solamente, llévame a la niña. Eu sou o Deus que te esforço, sempre te ajudarei, sempre te sustentarei com a diestra de mim. Sempre te sustentarei com a diestra de minha justiça. Sigue. E aqui todos os que se enojam contra ti serão. Todos os que se enojam contra ti serão avergonzados. E confundidos serão, como nada perecerão os que contendem com. Sigue. Buscará los que tiene contienda contigo e não los hallará. Serão como nada e como coisa que não é aqueles que te hacen na guerra. Sigue. Porque eu, Jeová, sou tu Deus que te sostengo em tu mano derecha e te dice: não temas, eu te. Pastor, eu quero vencer o medo. O que eu tenho que fazer? Saber que Deus te ajuda. Saber que tu estás cerca de Ele. Saber que tu estás na fé e na obediência. Eu quero profetizar no nome de Jesus Cristo. Eu quero profetizar que por esta palavra, Deus te vai a ser livre de todo medo de poder avançar. Todo espírito que queira impedir-te de avançar, todo demônio, todo sentimento de medo que te quer fazer e impedir de avançar, eu quero declarar que hoje o Espírito Santo de Deus irá cortar de ti. En el nombre de Jesucristo será lançado fora todo sentimento de medo que te impide de avançar. Deus sempre te está empurrando e tu sempre está retrocedendo. Deus sempre te está lançando para algo e tu sempre está volvendo hacia atrás. Eu declaro no nome de Jesucristo, por el poder de esta palavra, todo lo que te impide avançar é cortado agora por el poder de aquele que vive e reina por los siglos de los siglos. Eu declaro e profetizo que tu avançarás. ¿Por quê? Porque andas em fé, está com Deus, e Deus não se agrada de aqueles que retrocedem, sino de aqueles que avançam para alcançar o cumprimento do propósito. Eu profetizo em nome de Jesucristo que todo sentimento de medo que te impide concluir uma visão, eu declaro em nome de Jesucristo,
todo miedo y toda inseguridad de cumplir y vivir lo que Dios habló contigo, este miedo es lanzado fuera, sino que avanzarás y concluirás la visión que el Espíritu de Dios puso en ti. Concluirás la visión que Dios puso en ti. Recibe esta palabra. Avanzarás y concluirás la visión que Dios puso en ti, en el nombre de Jesucristo. Yo profetizo en el nombre de Jesucristo. Todo miedo de entrega, todo miedo de renuncia, todo miedo de renunciar a algo es lanzado por tierra. Yo profetizo en el nombre de Jesucristo que el Espíritu de Dios habita en ti y tú eres aquel que anda bajo obediencia, y quien anda bajo obediencia no tiene miedo de renuncia, no tiene miedo de entregas, no tiene miedo de sacrificios, porque más tiene Dios para dar a nosotros que nosotros que para ofrecer a Él. Yo profetizo que así será. Tu fe será siempre consolidada, potencializada en renuncias y entregas a su Dios. Así será. Yo profetizo en el nombre de Jesús. Todo sentimiento de miedo que te impide a vivir por fe, a lanzarte en fe, yo declaro que este espíritu de miedo es cortado de su vida. Alcanzarás y vivirás todo lo que viene por derecho legal de la fe. Alcanzarás y vivirás todo lo que viene por derecho legal de la fe. Profetizo en el nombre de Jesús que todo miedo de rendirse a Dios, todo el miedo de rendirse a Dios, profetizo eso. Todo miedo de rendirse a Dios es lanzado fuera ahora. Todo miedo de rendirte a Dios, todo lo que te impide. Hay personas que no se rinden a Dios por miedo. Hay personas que no se rinden a Dios con miedo de lo que Dios le va a pedir, con miedo de lo que Dios le va a mandar a hacer. Ese es un miedo que te está dominando. Yo quiero declarar en el nombre de Jesucristo esta noche que ya no tendrá más miedo de avanzar, sino que tú sabrás que estás profetizado, que tú estás enviado para Dios. Yo profetizo eso en el nombre de Jesucristo, estos puntos, que ya no terá más miedo de cumplir la visión que Dios te da. No tendrás miedo de cumplir la visión que Dios te da. No tendrás más miedo de cumplir la visión que Dios te da. Yo profetizo conciencia de que Dios está contigo, conciencia de que Él es su Dios. Consciência, profetizo de que Ele te ajuda. Consciência de que Ele te esforça. Consciência de que Ele te provê. Uma consciência de que Ele não falta. Consciência de que é Ele que te guarda. Eu profetizo isso, uma consciência mental, uma estrutura e uma consciência mental. Uma convicção de que sua fé é uma fé genuína, pura, viva, verdadeira. Señales te seguirão, señales te acompanhará. Eu profetizo em nome de Jesucristo uma ótica espiritual fina, uma ótica espiritual fina, uma ótica espiritual fina, uma ótica em las cosas de Deus, uma ótica em las cosas de Deus. Sim, se perde uno, eu profetizo a ótica espiritual aberta, que vendrá muitos. Eu profetizo isso em nome de Jesucristo, que a los que andam com Deus não tem pérdidas. Não tendrás pérdidas, não tendrás pérdidas. Profetizo em nome de Jesucristo que su proximidade a Deus cancela toda amenaza del infierno. Toda amenaza del infierno é lançada fora
por causa da fé que habita em ti, por causa da obediência que está em ti, por causa da renúncia que está em ti. Profetizo que toda fé consolidada, profetizo que toda fé, Senhor, profetizo que assim será, que assim será. Se verá los frutos, 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 se verá los frutos. Abriste el mar para que yo camine. Eu necessitava el bumbo. Aqui, filho, o bumbo. Ahogó todo temor. Sobe o bumbo aqui, Dennis, para ele. Eu vejo como cadenas literalmente caindo ao suelo. Como cadenas caindo ao suelo, literalmente. Eu vejo pessoas sendo livres. Graças, Espírito Santo. Graças, Espírito Santo. Graças, Espírito Santo. Graças, Espírito Santo. Que se abra las temporadas, Jesus. Que se abra las temporadas. Que se abra las temporadas. Que se abra las temporadas. Que se abra la temporada. Porque ahí va su pueblo. Ahí va su pueblo. Ahí va su pueblo. Ahí va su pueblo. Que se abra, Jesús, ahora. Sí, Padre. Abre las temporadas. Porque va de camino su pueblo. Va de camino su pueblo. Va de camino su pueblo. Va de camino. Abre, Jehová. Abre, Señor. Abre el mar porque el pueblo va de camino. Abre el mar porque el pueblo va de camino. Abre la temporada porque sus hijos van de camino. Abre, Señor, abre porque sus hijos van de camino. Abre los cielos porque su iglesia va de camino. Abre, Señor, abre porque estamos pasando. Iremos atravesar al otro lado, porque no habita miedo en esta casa. En nosotros tenemos el espíritu de poder, el espíritu de poder, el espíritu de poder. Lanzamos fuera todo el miedo, lanzamos fuera todo el miedo y entramos en las temporadas que se abren, en las temporadas que se abren, en las temporadas de adquisición, en las temporadas de posesión. Prepárate, dice el Señor. Yo abro temporadas para adquirir, abro temporadas para adquirir, abro temporadas para poseer, abro temporadas para poseer, abro temporadas. Yo veo temporadas abriendo, yo veo temporadas abriendo. Que se abran los ojos de su iglesia, que se abran los ojos de sus hijos y que ellos vean, Señor, portales siendo abiertos y temporadas se aproximando. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque viene temporadas. El que tenga oído, oiga lo que dice el Espíritu. El que tenga oído, oiga lo que dice el Espíritu. He aquí yo abro temporadas. Se avecina temporada de adquirir negócios, de adquirir casas, de adquirir territorios. Si é aqui, dice el Espíritu, yo hago temporada, yo abro temporada para poseer. Oh. Eu vejo Deus ensanchando territórios. Abre. Eu vejo temporadas abrindo em Valência. Sim. Eu vejo portales abrindo em Barcelona. Eu vejo temporadas abrindo no norte de Espanha. Abre, Senhor, porque vamos. Abre porque vamos como igreja. Abre porque vamos como ministro. Abre porque vamos como casa forte. Abre, Senhor. Abre. Eu vejo temporadas e portales sendo abertos para possessões
cadenas romper, cadenas Y adquisiciones. romper, cadenas Adquirir romper. Más. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Veo temporadas siendo abiertas, meu Deus. Hay poder en el nombre de Cristo. Vea, eu vejo os olhos espirituales sendo abertos. Cadenas romper. Eu vejo. Cadenas romper. Sí. Cadenas romper. Cadenas Sí. romper. Para cadenas romper. Cadenas romper. Cadenas romper. Sim. Para cadenas romper. Cadenas romper. Cadenas romper. Glória ao Senhor. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Sim, Jesus. Para cadenas romper, cadenas romper. Sim, Jesus. Yo quiero vivir algo nuevo. Haz mi corazón arder de nuevo. Yo quiero vivir algo nuevo. Adora o Senhor. Haz mi corazón arder de nuevo. Haciendo todo miedo desaparecer. Yo quiero vivir algo nuevo, haciendo todo miedo desaparecer, trayendo sobre mí un nuevo amanecer. Yo quiero vivir algo nuevo. Yo quiero vivir algo nuevo. Oh. Yo quiero vivir algo nuevo, haciendo todo miedo desaparecer, trayendo sobre mí un nuevo amanecer. Yo quiero vivir algo nuevo. Yo quiero vivir algo. Se levanta un ejército, se levanta un ejército y se levanta un ejército, 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 se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, 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 cadenas romper. Oigo cadenas caer, oigo cadenas caer.
Sim, Senhor, graças. Graças, Senhor, graças, graças, graças. Quantos aqui podem perceber isso? Deus solo pode ponerte en el lugar que tú con los ojos de la fe logra entrar. Dennis, busca aí, filho, na internet. Eu não consegui encontrar, mas tem um versículo que diz assim. Deus fala para Caleb: eu te farei entrar outra vez na terra que você entrou. Busca aí. Eu acho que está em Josué 24, 14. Se alguém encontra, te harei entrar outra vez em la tierra que entraste primeiro. Isso habla de um tempo, todas as vezes que Deus dá uma palavra, se você não entra por el Espírito, se você não aprende a absorver o que o Espírito te está dizendo, dificilmente tu vas a receber o que vino sobre ti. E a maneira como você vê por la fé é a maneira que você vai viver. Quando Deus mandou, o Espírito Santo me trajo isso agora, não tinha planificado falar isso. Porque quando eu veia oportunidades se apresentando, há pessoas que mientras elas não aprendam a viver também, porque a fé é uma visão, mientras elas não aprendam a ver com os olhos do Espírito, Deus não vai poder poner elas em lugares determinados. Não, hijo, é Caleb. Hã? Eu não consigo ver. Conta a história de Caleb, pero créame, está na Bíblia. Depois te busca em casa. Deus manda a los espías, los príncipes a mirar a tierra de la promesa. É assim que funciona a profecia. E de los 12, 10 trae reportes negativos e 2 trae reporte positivo, Josué e Caleb. E Deus disse assim, ó, por quanto Caleb trajo um reporte positivo, e disse assim, ó, por quanto ele entrou e ele saiu, lo volveré a hacerlo entrar e possuir. É uma dinâmica profética que todo cristiano tem que passar. Isso, número 14 e 24. Eu sabia que era algo de 14 e 24. Ponga aí, números 14 e 24. Pero mi siervo Caleb, por quanto hubo en él otro, todo el mundo tenía miedo, pero Caleb no tenía miedo. Porque Deus nos deu espírito de quê? De poder. Por quanto hubo en Caleb outro espírito, e decidiu ir em pós de mim. Observe essa parte, diz, yo le meteré en la tierra. ¿Dónde? La pergunta é, quando eu profetizei aqui, onde foi que você entrou? Aí eu te pergunto, quando você sair por aquela porta, um irmão te perguntar assim, hermano, ¿veniste a la iglesia o veniste al culto? Porque há gente que vem na igreja, pero não vem ao culto. E eu digo muitas vezes, se é para venir, solo por venir, hermano, perde seu tempo. Quando o espírito da profecia se está fluyendo, é Deus dándote a oportunidade de você entrar em uma dimensão que você nunca provou em toda a sua vida. Deus liberou uma palavra para Caleb e ele entrou na terra da promessa. Agora Deus está dizendo, en él hubo outro espírito. E disse assim, porque ele quis ir em pós de mim. Porque Deus não te manda ir por la fé em nenhum lugar onde ele não está. Você só pode ver o que Deus abriu para ti. E isso é legal e é bíblico.
yo le meteré en la tierra, ¿dónde? Y su descendencia tendrá en. Cuando el Espíritu Santo de Dios habla algo contigo, tú tienes que aprender a ver eso por fe. Pastor, es difícil, no es difícil. Porque el Espíritu es que se encarga de eso. El Espíritu es que te encarga de eso. Yo estoy aquí profetizando, yo veo temporadas abriendo. Yo veo Dios concedendo acesso, posesión. Entonces, cuando el Espíritu libera una palabra de esa, tú también se mete por el Espíritu. Y el Espíritu va a permitir que usted vea eso. Yo quiero profetizar que esta noche el Espíritu Santo de Dios te va a ministrar. Y que jamás el miedo te va a dominar. ¿Sabe por qué Josué y Caleb consiguieron vencer? Porque ellos ahora fueron legalizados por Dios. Ya no para entrar, ahora para poseer. Dios no te va a dar a poseer si primero tú no entras. Dios no te va a poner las manos si primero usted no recibe. Yo le meteré en la tierra donde él entró. Ahora, cuando ellos entran en Canaán, ellos ven gigantes. Tierra de gigantes. Y dice así, somos como gusanos cerca de ellos. Dios está diciendo, todos tuvieron miedo, pero Josué y Caleb no tuvieron miedo. Y por cuanto no tuvieron miedo, ahora ellos no entran por entrar, ahora ellos entran para poseer. Y Dios está liberando una palabra para la iglesia, que es una palabra de avance y de conquista. Y usted necesita entender que el Espíritu Santo de Dios está hablando contigo. Y voy a repetir y recalcar, no recibirás nada. No desfrutarás de nada de Dios sin que primero usted aprenda a ver por el Espíritu. Cuando usted aprenda a ver por el Espíritu, entonces Dios dice así, está próximo de mí, puedo confiar herencias para Él. Si usted es un cristiano y un hijo de Dios, esta es la dinámica de Dios. Dios habla contigo y usted agarra la semilla y lo hace germinar y producir. Y da fruto al que siembra. Aleluyas. Levante sus manos para el alto. Señor, yo quiero bendecir a su pueblo. Gracias por su iglesia y por sus hijos que aquí están, Señor. Yo como un profeta tuyo, como un ministro tuyo, yo declaro, Padre, liberado una sentencia sobre ellos. Que ellos, Padre, andarão em fé. E que a partir de este dia, em esta casa, em esta igreja, toda oportunidade que se presente, vendrão de encontro a seus hijos, para que eles vejam, Senhor, que Tu eres fiel e está dando a eles a oportunidade. Que eles vivam algo diferente, para que a fé de eles já não esteja fundamentada em conceitos humanos e humanistas, sino que no poder tuyo, Senhor. Assim como a fé de Jairo nunca mais foi a mesma depois que Jesus ressuscitou sua hija. Eu profetizo, Senhor, os que aguardam estas aberturas, os que aguardam estas señales, andarão em fé e sem medo, e jamás eles serão lo mismo em Madrid, em Espanha e aún en los confines de la tierra, porque sabrão que Tu eres, Senhor, su Dios, e que les guarda e que los sostiene con la diestra de su justicia. Padre, llévalos en paz. Conceda todo lo que ellos han visto. Conceda todo lo que ellos han logrado alcanzar. Señor, así como fuiste con Josué y con Caleb, la tierra que ellos entró, Tú lo hiciste ellos ahora poseer. Yo profetizo que todo lo que es impartido por el Espíritu, todo lo que es sellado por su Espíritu, su iglesia poseerá. Sus hijos poseerán y testificarán de una fe verdadera con hechos. Gracias, Señor, porque en ellos no habita más el espíritu del miedo y cobardía, sino que de poder.
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te lleve en paz a su casa y que su vida sea una vida de conquistas, de victorias marcadas y respaldadas por su Dios, sabiendo que Él es fiel y obrando Él, ¿quién lo impedirá? Levante sus manos para el alto y dé un aplauso a su Dios y a su Señor. Aleluya. 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 Vida en paz.